Então, pessoal, bom dia, né, a todos, assim, depois de umas grandes férias aí de um mês pelo calendário, né? Então, a gente retoma, né? Serão 3 semanas aí para finalizar essa parte. Então, até comentei com o professor aí, né? Quem já fez essa primeira parte em outro curso, em outro ano, né? Não tem problema, porque o certificado é separado dos módulos do Arduino e do pedagógico, né? Dessa área de pedagogia. Então, a pessoa pode fazer só a segunda parte, né? Então, essa primeira parte aqui, ela é introdutória e é principalmente para quem não conhece metodologia, né? Tá bom? Bom, então, hoje a gente vai ver essa questão das habilidades, como é que vamos introduzir. A primeira habilidade que a gente vai introduzir no George Board, a gente vai falar hoje, né? Vai ter uma atividade, vai ter uma introdução e depois, semana que vem, vai continuar uma coisa de robôs na internet, né? Tá bom? Que é a inteligência artificial, né? Tá bom? Então, que é o professor Kazu que vai cuidar disso. Hoje, a gente vai ver qual habilidade que a gente vai tratar para isso que a gente vai fazer, tá? Então, no fundo, o que eu vou fazer com vocês é como é que eu escolhi, né? Como é que eu escolhi, porque eu vou sugerir como atividade que vocês escolham uma, né? Certo? Então, vamos lá. Quais são a ideia central que a gente vem combinando com o professor Celso, né? E o professor Kazu, que estão, assim, me ajudando mais nessa parte aqui, introdutória, é que a gente está construindo uma narrativa, né? Então, o diário de bordo analógico, né, manuscrito, ou a versão dele digital, né, na verdade, são uma narrativa, né? Então, da parte de uso de robótica em pedagogia, né? Ou de forma pedagógica a robótica. Seriam as duas coisas, tá? Então, depende de quem tá trabalhando com isso, né? Então, a gente pensou a palavra narrativa para dar sequência a essa parte, né, do curso que estamos, digamos assim, enveredando por uma versão de robótica ou de inteligência que pode ser incorporada ou pode ser narrada, pelo menos, no diário de bordo eletrônico, no EDB, tá? Então, eu peguei essa palavra narrativa, pensei essa palavra e busquei na BNCC. Então, as tarefas que a gente vai trabalhar aqui vão ser sempre em cima da BNCC, tá? Essas 2 aulas de inteligência artificial. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu peguei de narrativa, achei aqui o Fundamental 1, né? A língua portuguesa, tá? Habilidade número 2. Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes, certo? Então, essa é uma primeira aí que eu achei. A outra que eu achei foi essa aqui, do Fundamental de terceiro a quinto ano, né? Tá? Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens, tá? Aí, não achei nenhuma quer dizer, pelo menos minha busca não encontrou nada no Fundamental 2, tá? E já foi para o ensino médio. Ele achou em Ciências Humanas, né, e Sociais, 101, a habilidade 101, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas, expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e de eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Tá? Então, está na linha mais de uma pesquisa, né? Identificação e tal, né? Vamos lá. E, continuando, aí, na sequência, apareceu essa daqui, que é também de Ciências Humanas e Sociais, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Olha só, então é fonte, né?
etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc. Avaliando criticamente o significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplam outros agentes e discursos. Isso é uma coisa comparada. Então, chamar, antes do primeiro e terceiro ano, já é exige análise e tal, né? Então, e aí, né? Continuando, dando busca ainda nas bases, né? Aí apareceram extratos, né? Extratos sobre competências, tá bom? Então, em ciências da natureza, olha que em ciências da natureza apareceu, para tanto, sem estar ligado a uma habilidade específica, na parte conceitual das competências, né? Genérica do ensino médio, ciências da natureza. Para tanto, é fundamental que possa experienciar diálogos com diversos públicos, em contextos variados, utilizando diferentes mídias, dispositivos e tecnologias digitais de informação e comunicação, TD e C. O que a gente popularmente em educação chama de TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, inclusive na Federal a gente tem uma matéria disso que eu acabei de dar ano passado, né? O Ministério, a BNCC, o Ministério da Educação, chama de TD e C, incluiu o D no TIC, né? E eu não acho mal, mas também acho uma ressalva que, por exemplo, rádio de pilha é uma tecnologia de informação e comunicação e pode ser analógico, né? Então, não vejo por que não pode ser incluído aqui, mas tudo bem. Então, o Ministério botou o TD aí, o D, né? Do TIC, né? Tá? Então, mas construir narrativas, né? Digamos assim, uma ideia de comunicação, né? Ciências humanas, tá? Outro extrato de uma competência, né? Geral. Operacionalizar conceitos. Vem, Raira, vem. Se puder desligar o microfone, eu agradeço. Operacionar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identidade, sociedade, territorialidade, espacialidade, etc. E diferentes linguagens narrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas. Então, aí já é mais trabalhar com eles, né? Certo? Interagir com eles, certo? O outro seria uma publicação aqui, e logicamente a ideia é publicar, mas tem ciências da natureza e depois ciências humanas. Então, achei muito legal, né? Assim, achei um buraquinho no fundamental, tá? Fundamental 2, mas tudo bem. Então, a gente achou 6, né? 6 citações aí das narrativas, tá? E aí a pergunta é, o que eu escolhi, né? Dessa daí, o que eu escolhi? Como é que a gente vai trabalhar hoje? Então, fiz uma primeira pesquisa, certo? E eu escolhi essa habilidade aqui, tá? Do terceiro ao quinto ano do fundamental, né? Criar narrativas de português, na língua portuguesa, a habilidade 25, né? Criar narrativas ficcionais com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. Então, foi escolhido, né? Foi escolhido. Qual o critério que eu escolhi, que eu usei para escolher? Então, aqui, pessoal, vai uma coisa que eu acho muito importante, que eu até não tinha comentado em outros cursos, né? Mas na metodologia que a gente está querendo passar para vocês, fundamentada muito em Vygotsky, né? Pelo menos na parte de orientação dos trabalhos, né? A parte teórica não tanto, mas a parte de orientação dos trabalhos está muito em Vygotsky, né? Então, a gente fala de aprendizagem colaborativa, tá? Então, a colaboração, eu acho uma coisa importante. Então, a gente fez uma reunião ontem, inclusive, né? já tinha mas para fechar, a gente fez uma reunião ontem, né? Então, foi uma motivação de escolha dessa habilidade, foi uma conversa. A gente tem uma conversa de planejamento, né? Com o professor Kazu, André Kazu, que vai dar a segunda parte, né? Dessa mesma aula, e depois a aula seguinte inteira. E com os nossos monitores que puderam estar conosco ontem. E a gente, né? Aí eu comentei que, né? Dadas as que a gente quer fazer, adequando para o Fundi 1, pegando essa do terceiro e quinto ano, a gente encosta no Fundi 2, né? Mas, na verdade, as coisas que a gente faz no início de análise, depois elas podem ser melhor trabalhadas e
serve para todo mundo, né? Então, a gente contempla todos os outros públicos. Aí, a questão da profundidade com que vai se tratar ou vai se dar feedback para os outros públicos difere, logicamente, mas a ideia, né, foi pegar um documento oficial que esteja adequado a um público, mas que pode ser aberto no sentido de trabalhado para todos, tá bom? Então, não é nem mais fácil nem mais difícil, é apenas diferente, né? Não é nem mais fácil, é apenas diferente. Então, a gente pegou essa habilidade e é uma habilidade ampla, né? Ampla. Tanto é que ela é grande. Então, e eu quero dizer que a gente fala que isso daqui é uma habilidade do tipo analógica. Aliás, toda a BNCC, ela é até que ela trata TIC como digital, né? Então, toda a BNCC é meio analógica, né? É a linguagem analógica dela. E então essa coisa de descrever, de explicitar, de explicar, né? Então tentando é muito bom, mas é uma linguagem analógica. Então a gente vai tentar mostrar como é que a gente programa digitalmente, né? Que a gente já introduziu, né? O professor falou que esqueceu tudo, né? Então como é que a gente introduziu esse tema que é o design thinking, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa habilidade analógica que está aqui, tá? Então, ela é igualzinha, só está menorzinha, porque a gente vai trabalhar em cima dela, tá bom? E a metodologia ou o procedimento que a gente usa, ela é bolada por um engenheiro da IBM que fazia manuais, tá? Manuais para a IBM. É do Adam Osborne. Este fulano, que trabalhou na IBM na década de 60, ele criou o negrito. O que é o negrito? Ou bold, né? O negrito é uma ênfase no texto, certo? O texto não tinha cor naquela época. Os textos, então, eles eram todos pretos, preto e branco, e aí ele fazia uma ênfase nas palavras, e aí a ideia é o seguinte, a pessoa de programação, o engenheiro, o funcionário da IBM, que precisava ler aqueles manuais enormes da IBM, então, era para ler. Mas na segunda leitura, quando ele queria fazer uma leitura mais rápida, né, entre aspas, dinâmica, para pensar o que era importante, ele lia só os negritos, só as letras negritadas, e resolvia, tá? Então, essa é a tecnologia que eu chamo de amostragem. Ele amostrava o texto. Então, vamos amostrar o texto aqui, tá bom? Então, criar narrativas ficcionais com imagens apropriadas para fala de personagens. Então, eu usei, é como se tivesse um marcador de texto, né, certo? E fiz um negrito, vamos lá, fazer um negrito. Então, aí eu separo isso, eu digo que ela chama versão digital da habilidade 35, tá? Da habilidade 25 de língua portuguesa, né? Do fundamental de terceiro e quinto ano. E aqui, para simplificar toda essa até o código digital da BNCC é complicado, né? Então, eu vou chamar de LP25D, versão digital, tá bom? E aí eu vou separar ela. Então, eu separei ela. E aqui, pessoal, uma coisa importante na ideia, no mindset, a gente chama, na mindset, no modo de pensar digital, é que eu tenho que separar em caixinhas, tá? Qual que é a ideia do box, da caixinha, né? É que é como se fosse uma tecla do celular, né? Então, o celular ou tablet, o que for, ele tem lá os box, né? Então, cada boxzinho, cada tecla, cada caixinha é uma função, é uma atividade, né? Então, esse é o conceito de digital. Dígito vem de dedo, né? Tá bom? Dígito vem de dedo. Então, é como se eu, né, fosse, tá? Como se fosse apertar na tela, né? Eu quero isso, eu quero isso. Então, tudo bem? Eu quero isso. Então, eu separei. Então, aqui tá um pouco grande, mas, sei lá, tem 6 linhas, né? Tá? 7 palavras, não, 7 não, 9 palavras, né? Tá? Criar narrativas ficcionais com imagens apropriadas para a fala de... Mas aí tá uma síntese digital, porque foi amostrada, entenderam? Você não muda a redação, não muda nada a redação. Você apenas digitaliza nesse sentido. Você amostra mesmo, tá? Você retira como se fosse um marcador de texto, né? Tá bom? E poderia usar um negrito, né? Se tivesse aí, mas negrito já ficou uma coisa comum, então, a gente tá fazendo assim, né?
criar narrativas ficcionais. Eu só tirei a vírgula, né? Só tirei a vírgula porque não me faz sentido agora. Criar narrativas ficcionais com imagens apropriadas para a fala de personagens. Tá bom? Então, eu criei uma versão digital daquela, desta habilidade escolhida. E aí, eu vou trabalhar no meu favo de colmeia. O favo de colmeia, lembrando, né? É uma ferramenta otimizada, né? Otimizada por Stanford, na Universidade de Stanford, costa leste americana, que eles, os makers, né? Tá bom? Os criativos, diria assim, mas da era digital. Então, eles têm separado, eles sugerem que a gente separe as ideias, ou as fases do meu processo criativo, né? Que eu vou chamar vocês todos, ou grande maioria, a gente fez uma atividade em abril, todo mundo diz que, nossa, eu tenho essa habilidade de ser criativo, ou competência, né, de ser criativo. Porém, eu tenho pouca competência, pouca habilidade de empreendedores, né? Então, tem a ver com as competências da União Europeia, né? Então, para essa década de 21 a 30. Mas então aqui a gente isso aqui é o que a gente usa para mentalidade de empreendedorismo, tá? Então, como é que eu posso empreender ou criar e empreender, juntar os dois na área digital? Então, tudo que a gente está fazendo aqui, né? Vocês encarem-se como empreendedores na educação. Então, vocês estão fazendo algo que quer chegar num público diferente, né? Então, o mercado, né? A princípio são os seus alunos, nossos alunos, né? Agora vocês são meus alunos, né? Meu e do professor Celso, do professor Cazu, do professor Roberto, tá? A professora Aline, tá? Que eu acho que não deve estar aí por aí. Mas eu quero entregar um produto. Então, estamos bolando o design sem que tá? Vamos fazer uma entrega de um produto. Estamos projetando um produto, né? Design, e estamos pensando de forma digital, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, no meu favo de colmeia, que tem várias fases, pus as cores. Primeiro ele está separadinho em caixinhas, um favo, né? E os favos, eles, em vez de ter mel, ele tem algumas funções específicas, tá? Assim como as abelhas, tem a abelha operária, a abelha não sei o quê, a abelha investigadora, a abelha guerreira, a abelha o zangão reprodutor, etc. E a abelha rainha, né? Tá bom? Então, temos várias, cada uma com sua funçãozinha. Então, vamos lá. A gente vai definir. E para definir, eu já fiz. Então, para definir, eu só vou pegar, né, essa habilidade que eu separei aqui, né? Tá em verde claro. E vou jogar ela lá, né? Então, eu jogo ela lá para junto né? A minha função ou minha etapa de definição já está pronta. É a amostragem do Osborne, certo? Criar narrativas ficcionais com imagens apropriadas para a fala de personagens, tá bom? Só dei uma giradinha aí, né? Ela caiu, né? Ela caiu e tirou, né? Então, essa é a habilidade digital, é a própria habilidade. Ah, mas professor, né? Você não está mudando a habilidade? Sim. Na hora de empreender, pessoal, eu tenho que empreender com o que eu quero para o meu público, ou com o que eu acho que eu posso, né? O produto que vocês vão entregar, de conteúdo, de atividades, tem que ser adequado ao seu público. Então, se é o MEC lá, Brasília, ou quem for, o governador, o prefeito, a prefeita, né? A secretária. Então, lógico, todo mundo tem o seu quadro lá, que tem que entrar nas metas, tem que chegar. Mas na hora de fazer, o empreendedor é vocês. Nossa, então a gente tem que entregar alguma coisa adequada para o meu consumidor lá, meu público, meu consumidor, meu público, tá? Meu público são minhas crianças lá, meus pré-adolescentes, meus adolescentes, meus adultos, agora no caso de vocês, tá? Então eu tenho que adequar. Então, agora eu estou empreendendo. Então, tem essa mentalidade que todos podemos ser empreendedores se a gente faz muda esse mindset. Você já faz isso, me parece, mas talvez faça muito analógico ainda. A gente está querendo mostrar uma tecnologia, né? Uma metodologia digitalizada, né? E chancelada. É um grupo muito forte, né? Do qual a gente já está contribuindo também, né? Certo? Para difundir
e como digitalizar as habilidades, tá? Então, primeira etapa do processo é definir. Logo em seguida, a gente tem que idealizar quais ações, né? Quais ações eu vou fazer com essa redação diminuída, simplificada, eu diria adequada ao meu público. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego o verbo, aqui só tem um, né? Então, um verbo, tá bom? Que é criar. Em geral, o próprio verbo que tem na minha definição pode servir, mas em geral ele não é bom, porque ele é um pouco assim, rebuscado demais. Logicamente, o MEC, a autoridade educativa, né, supervisionária e tal, ela tem que fazer uma forma assim mais, né, colada, assim, mais assim, formal, né? E a gente, para trabalhar, era melhor se comunicar de forma mais espontânea ou mais próxima do público, tá? Então, no caso de vocês, para vocês só criar estaria bem, mas como eu estou explicando como é que a gente sugiro, né? Como é que a gente, metodologia, chega mais perto das pessoas. Então, como é que eu faço? Eu coloquei criar no Google, que pode ser tanto o dicionário de sinônimos, mas no caso eu peguei o Michaelis, né? Dicionário da língua portuguesa, só porque é uma habilidade de português, eu achei melhor pegar do Michaelis, tá? Procurei no Aurélio, o Aurélio não está muito bom, tinha poucos verbetes. Aí no Michaelis estava melhor aberto, né? Procurei várias explicações do Michaelis para criar, tá? Vários sinônimos ou equivalentes, né? E aí eu achei inventar. Então lá ele botou lá inventar então eu gostei, né? Então, ó, inventar uma conversa entre personagens de historinha, tá bom? Então, logicamente, a gente está pensando no terceiro a quinto ano, né? Então eu botei aqui uma redação apropriada para o terceiro a quinto ano, mas, né, poderia ser um cartoon, poderia ser um anime, tá, aí pode adequar, mas eu coloquei aqui pensando no público de terceiro a quinto ano, tá? Inventar uma conversa entre personagens de historinha, tá bom? Então, historinha tem desenho, certo? Então, eu vou inventar. E vai ser um diálogo, uma conversa, certo? Fala, né? Tá bom? Então tem que ter uma conversa. E aí, como é que eu vou sugerir? Aí, pessoal, né? Essa é uma pegada de empreendedorismo. Essa palavra é muito forte, né? Então, eu sugiro que quem não conhece essa palavra, assista lá o Shark Tank, né? Dos investidores lá, tá? Então, toda vez que tiver esse programa da Shark Tank, né? Que tubarões, né? Tanque de tubarões, né? Tá? Um comendo o rabo do outro, né? Ou tentando devorar o outro, né? Depois, se quiser, eu conto a historinha melhor de onde que vem o tubarão, tá? Mas agora só estou dizendo que quer devorar os outros, né? Poderia ser coisa do Wall Street, tal, investidor, né? Mas coisa quem quiser eu posso contar melhor essa história. Então, o pitch, o que é o pitch? Pitch é um termo em empreendedorismo que fala o seguinte, né? Se você estivesse de bobeira lá, você tem uma ideia que você quer vender alguma coisa, né? Quer dinheiro para fazer a sua ideia girar, uma ideia que quer empreender. E você precisa de dinheiro, né? Mas você está lá no elevador, imagina que você está lá no shopping, ou então no lugar, de repente tem que ser uma coisa de pelo menos uns 5, um hospital, não sei, né? Uma coisa mais comprida, mais o elevador que vai demorar um pouquinho. Então, aí você está lá, e de repente aperta o elevador, né? Entra, e está lá o Bill Gates, né? Ou, sei lá, um cara famoso de grana, né? Que você conhece do Brasil, sei lá, né? O pessoal lá do GGG, lá, da Ambev, né? Então, sei lá, alguém lá que você... Nossa, esse cara tem muito dinheiro. Ele e ela, a Trajano lá de uma coisa de Luiza. Ok. Aí você, e agora, né? Então, você vai ter um elevador, tempo de um elevador, que em geral é 1 minuto no máximo, né? 30 segundos. Fala, fulano, eu tenho uma ideia. Então, você tem esse instante de tempo, muito pouco, para falar a sua ideia. Você não pode ficar explicando histórico em 1500. Não, você tem que ir direto no ponto. Então, o pitch é isso. Você tem que falar com força ou com entusiasmo e completo. Tem que falar tudo. Então, o pitch dos alunos. Como é que eu vou propor essa ideia, né? Que eu idealizei aqui. Essa aqui é uma simplificação da BNCC, certo? Do digital. E aqui
eu vou sugerir para o aluno, vou jogar para o aluno, né, meu público, tá? Quem vai conseguir conversar com os 3 porquinhos? Então, eu sugiro isso. Então, eu simplifiquei, né? Tá? No fundo, logicamente, já pensando no que a gente vai fazer com o professor Kazu, tá? Quem vai conseguir conversar com os 3 porquinhos? Olha, eu só consegue conversar com os 3 porquinhos, Bill Gates? Então, como assim? Então, o segredo do sugestão, né, é instigar, provocar e sem entregar o ouro, tá? Então, eu sugiro essa pegada aí, eu mesmo tenho usado bastante, funciona, né? Você instiga de uma forma que chame a atenção, né? Mas não entrega o ouro, não entrega o ouro. Então, vamos fazer, vamos, então, e desafia, né? Quem vai conseguir conversar com os 3 porquinhos, né? Como assim? Então, o que você tem? O que é isso, né? Então, aí eu vou deixar que isso aí vai ser a tarefa do professor Kazu, né? O professor Kazu é que vai entrar com essa por quem vai conseguir conversar com os 3 porquinhos, tá bom? Que eu já vou adiantando, é uma atividade de inteligência artificial, tá bom? E aqui, pessoal, né? Eu só queria a atividade que eu vou dar como presença para vocês, vai estar no slide depois desse, né? Mas antes disso, eu queria dizer que todos os diários de bordo de vocês que chegaram antes já estão já está na internet, tá? O professor Celso pegou essas coisas que vocês enviaram, o pessoal que enviou antes, né? Quem se enviou nesses dias não, mas o pessoal que enviou antes, e subiu na internet. Então, e como é que você acessa por esse site aqui? Você clica aqui, né? E eu já tenho ele aqui, né, pessoal? Aberto. Então, eu já vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, você clica aí, aparece aqui. Então, se você vem por aqui e clica aqui no Luiz dos Santos, né? Aparece, isso aqui tá na internet, tá? Tá na internet. Então, você vai lá, se você for o celular, você volta aqui na outra, na Palmira aqui, tá lá, né? Tá bom? Se você vai no outro, aqui no aí Lacerda, opa, não entrou, engraçado, deu errado aqui. Léo Comissário, o comissário entrou, tá bom? Acho que o Palmeiras deu algum probleminha de ajuste. Mas então aqui, só esses, os outros não entraram. Aqui, e depois no final, então, está dividido por, né? Ou Santo André, diretoria de Santo André, ou diretoria de São Bernardo, ou secretaria de São Bernardo, tá? Então, pode ser pelo celular, são botõezinhos que você, né? Que você aperta, e você consegue ver o seu diário de bordo, vai conseguir ver. E a ideia é que vocês comentem, tá? Vocês comentem. Então, o professor Celso colocou 2 tipos de retorno, né? Feedback, que seria via uma fichinha que você escreve, ou direto pelo Facebook, o Facebook do projeto. Então, no final da aula, eu vou fazer uma enquete com vocês. Qual que vocês preferem fazer? Se é pelo um formuláriozinho no Google, que é essas fichas, ou via Facebook do projeto, tá? Ok? Bom, então, só voltando aqui, né? Voltando para o meu slide. Então, a atividade de presença tem 2 partes, né? Primeiro, cada um escolhe uma habilidade. Então, eu esqueci de colocar, mas quem não achar, eu ponho no Moodle as habilidades, o texto da BNCC, que é grande, né? Mas você procura lá, tá? Um search lá, né? Então, Ctrl F, né? Então, você procura uma habilidade da BNCC de uma série ou disciplina. Você escolhe, ano, né? Um ano, perdão. Um ano ou disciplina que você queira. Pode ser a que você está dando agora, que você vai dar, ou... Então, mas é uma coisa que você queira trabalhar. Então, no fundo é isso, uma coisa que você quer trabalhar. Ah, professor, trabalhar com o quê? Não, uma primeira atividade só para esquentar os motores. Não é que vai precisar fazer especificamente nada com essa habilidade. É só para vocês escolherem uma que vocês gostam, tá? Assim como a gente tinha, como eu falei, que a gente procurou por a narrativa, porque a narrativa é que a gente já tinha construído, está construído com o diário de bordo, tá? Primeiro escolhe, né? Vai lá e procura. Quanto tempo eu demorei para escolher? Uns 15, 20 minutos, né? 2. Aí você usa a técnica de amostragem. Então, né? Então, o que é a amostragem do Osborne? Fazer selecionar algumas palavras, né? Palavras-chave, não, palavras, então, uma amostragem, não, palavra-chave às vezes resume, né? Aqui você só destaca algumas palavras
para tornar aquela habilidade que em geral é grande, analógica, na forma mais digital, que é para a primeira favo, né, de colmeia, que é reduzir para caber num favo. O ideal é que tenha de 5, né, 6 palavras no máximo. Se a gente coloca muita palavra, ainda está no modo muito analógico, tá? Logicamente, se eu colocar uma palavra só é muito difícil, mas se eu colocar 3 ou 4 palavras, já está muito bom. Então, 4 palavras é um número muito bom, né? Mas se colocar 5, eu coloquei 6 ou 9, né? Tá bom, se você reduz o número de palavras, é o melhor, de forma digital. Mundo digital tem poucas palavras e muitas conexões, né? Muitas imagens, vídeos, músicas. A gente vai tentar trabalhar ainda nesse curso ainda, tá bom? Então, e aí você Professor, sobe no Moodle. Sobe no Moodle essa atividade que já está lá como isso é a presença da aula, tá? Oi, quem está perguntando? sou a Márcia. Professor, essa atividade é individual ou eu faço com a minha colega da mesma escola? Não, essa é individual. Todas as atividades, tudo que é atividade, lição de casa pode ser da escola, né? Mas essa atividade que é de aula, né? Presença, sempre é individual, tá? Tudo que tiver atividade é individual, tá bom? Agora, como a colega, de repente, dão a mesma matéria ou estão na mesma, não sei. Então, não tem problema escolher a mesma, né? O importante é que cada um trabalhe um pouquinho, né? Escolher e depois destacar individualmente, não, sempre destacar algumas palavras daquela habilidade, tá? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Tá bom? Então agora passa a palavra ao professor André, né? Que eu até deixa eu achar ele aqui também, né? Deixa eu fechar aqui antes, stop share, né? Ok, então. Então, pessoal, bom dia a todos. Então, a aula de hoje, né, será sobre inteligência artificial, né, a matemática que ela está fazendo cada vez mais parte das nossas vidas. Tem uma série de questões envolvendo inteligência artificial, né, desde a questão tecnológica, né. Eu sou engenheiro eletricista, né, sou professor de engenharia, da engenharia da informação da UFBC, né? Então, de fato, meu foco é a tecnologia, mas o uso da tecnologia também é muito importante, né? As aplicações, questões éticas, né? Questão do emprego, do trabalho, e a gente vai ver durante a apresentação, inclusive, a questão da educação também, né? Então, quais serão os impactos, né, da inteligência artificial na vida de todos nós? Já está impactando, né? E a ideia nossa aqui, então, professor Minami, só uma dúvida. Até que Sim. horas nós temos até o intervalo? A princípio, você tem 1 hora até o intervalo. Tá bom, obrigado. Bom, a ideia do intervalo é 15 para as 11 e começa depois das 11 horas, né? 15 minutos de intervalo, tá? Tá ótimo. Que daí a ideia é fazer uma primeira exposição aqui, né? E depois a gente pode, eventualmente, se der tempo, fazer um pequeno debate, né? Porque tem diversos temas, então, né? Envolvendo a inteligência artificial. Na segunda parte, fazermos uma atividade prática, né? Envolvendo robôs virtuais, né? Então, a gente vai ver isso hoje e vamos fazer a prática. Então, a ideia é que a gente comece a dominar, né? Já que a gente está no mundo virtual, né? Por conta aí da pandemia, né? A nossa interação está sendo virtual. Eu acho que esse ano foi bem interessante a gente também pensar nos robôs virtuais para a gente, já que é um curso de robótica também, né? Então, vamos lá. Então, né, não sei se vocês conseguem ver o título. É possível ver o título aqui do slide? Mitologia aqui, dá para ver?
Tá escrito mitologia e ficção, Sim, não sei. Tá sim. dando? Ah, tá bom, então, obrigado. É que aqui aparece uma barra aqui do menu, mas acho que para vocês não aparece. Tá bom. Então, aqui, né? Será que a inteligência artificial é um gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada surgiu lá na região da Arábia, né? Do Oriente Médio. Né? Então, a gente esfrega a lâmpada, sai o gênio da lâmpada, ele atende nossos desejos. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, temos a Siri, a Alexa, né? Então a gente falaria, oh, Siri, quero um hambúrguer, né? E daí vem um drone assim e faz um hambúrguer para mim, né? Será que é esse mundo que a gente está indo, né? Então é uma pequena provocação, mas é a ideia aí talvez do gênio da lâmpada, né? E daí à direita tem um quadro aqui do Jean-Léon Gérôme, né? Inspirado na mitologia grega. Então, aqui é a Galateia e o Pigmalião. O Pigmalião, né, era um escultor, ele esculpiu uma estátua tão perfeita, né, de uma mulher, que ele se apaixonou, né, pela estátua. E, puxa, e daí ele foi lá, né, nos oráculos tal, e rezou lá, né, para os deuses tal, do Olimpo, né, e daí ele queria que a estátua ficasse viva. Ele veio um anjo aqui, né, e deu vida à estátua, né? Então, a robótica, o que será, né? É da vida, né? As coisas inanimadas, né? Por um lado, né? Eu lembro que eu fui fazer visita a uma escola, né? E eu estava conversando com a coordenadora e uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? Essa questão do fascínio das crianças pela robótica, né? E uma pista que ela deu foi, com a robótica, o projeto ganha vida, né? O bonequinho ali se mexe, ele pode vir a interagir, né? Então, uma coisa que era estática ganha vida, né? Então, tem essa dimensão, e isso vem desde longe, né? Talvez esse desejo, né? De uma estátua, assim, a gente... ela ser viva, né? Ao ponto da gente se apaixonar ali pela estátua né? Realmente ter um relacionamento ali com a estátua, né? Então, talvez esse tipo de ideia, né? Já existe faz muito tempo, né? Aqui, né? É o Hefesto, o Vulcano, né? Deus grego. Ele era o ferreiro lá do Monte Olimpo, né? E aqui é o Talos, né? Então ele fez esse autômato de bronze gigante para proteger a ilha de Creta. Né? Então esse aqui é um exemplo de essa ideia de um robô, né? Né? Vem lá tem mais de 1000 anos, né? Mais de 2000 anos, né? Antes de Cristo, né? Então lá da Grécia Antiga já tinha essa ideia, né? De um autômato, né? De um boneco de bronze gigante né? Se que se movimenta sozinho, etc. Né? Então, esse aqui é essa ideia de robô, né? Não é nova, né? Ela sempre esteve na humanidade. Agora, mais recentemente, aqui, né, final do século XIX, né, a gente já tinha Revolução Industrial, já tinha a parte mecânica, né? Estava muito evoluída já, né? Então, tinha já as máquinas de vapor, engrenagem, né? E aqui, né, esse aqui é os Contos de Hoffmann, né? Uma ópera escrita aí pelo Jacques Offenbach, né? Esse é o compositor daquela música Cancan, né? Então, mas ele tem diversas músicas, né? E esse aqui é uma ópera, né? Escrita por ele. E essa aqui, essa cantora aqui, ela tá vestida de boneca, na verdade, né? Então ela é uma boneca que ganha vida, né? Nos contos infantis, né? Temos o Pinóquio, né? O Pinóquio também é o boneco que ganha vida, né? Então começou a ter na cabeça das pessoas, né? Um conjunto de engrenagem, um boneco de madeira ali e tal, que vai ganhar vida própria, né? Aqui no início do século XX já, né? Aqui é a peça, né, que deu origem ao nome robô, né? Então, Robôs Universais de Rossum, né? Rossumov Universaline Robotic, né? Então, RUR
cara é o Čapek, né? Acho que ele é tcheco, né? Então, meu tcheco, eu não sei se meu tcheco tá bom, né? Mas é uma peça sobre humanos artificiais, né? Então, não era um robô mecânico, né? Mas eram humanos artificiais biológicos, né? Mais na linha, não sei se alguém viu o Blade Runner, né? Então, mais na linha lá do Blade Runner, né? Que tinha os humanos artificiais também, né? E então foi aí que surgiu aí essa questão aí dos robôs, né? E daí começou a utilizar essa nomenclatura para designar autômatos, né? Autômatos para fazer tarefas mais complexas, né? E mais recentemente, né, nós temos aí o HAL 9000, né, de 2001, Odisseia no Espaço, Skynet, né, do Exterminador do Futuro, Ultron, né, dos Vingadores, né, então essas inteligências artificiais, entre aspas, do mal, né, que o HAL 9000, né, ele era uma inteligência artificial aqui da nave espacial, né, dessa roda espacial, né, e essa inteligência artificial, ela tem um problema, né, e começa a julgar ali os humanos, e ela julga os humanos como culpados, né, e ela acaba matando ali os seres humanos, né. Peço desculpa aí pelo spoiler, mas só para dizer que seria do mal, né. Skynet, né, então Skynet do Exterminador do Futuro, né? Então é a inteligência artificial que acaba dominando o mundo, né? Por meio das armas, né? O Tron, né? Então é um vilão dessa história Vingadores. Mas a gente tem as inteligências artificiais do bem também, né? O Exterminador do Futuro, né? Então ele é um ciborgue, né? Que vem do futuro para tentar salvar a humanidade. O Jarvis, né? É a inteligência artificial do Homem de Ferro. Nós temos o C3PO, R2D2, heróis lá do Star Wars, né? Do Guerra nas Estrelas, o Wall-E, né, um robô de um filme, acho que não sei se é Pixar ou a Disney, né, mas é um robô que vem salvar a Terra, né, vem limpar a Terra porque os humanos sujaram tudo a Terra e então tem que mandar o Wall-E para limpar a Terra, né. Então são robôs do bem, né. Então na história, né, a gente normalmente filme, né, tem personagens do bem, do mal, etc, né. E tem inteligências artificiais nos dois lados. Aqui, né, é um pouquinho diferente, né? É o Star Trek, e daí é o Star Trek Next Generation, né, próxima geração. É o Jornada nas Estrelas, esse aqui. Né? E esse personagem é um Data, né? É um androide que ele é parte da equipe, né? Ele não é bem mocinho, bem vilão, mas é um integrante da equipe que vai ajudar ali o Capitão Kirk aqui, né, nas missões. Então, ele passa a ser mais um integrante da equipe, né? Que, assim como os outros personagens, aqui a gente tem seres humanos, a gente tem alienígenas, e tem o Android, né? Então, ele faz parte do time. Então, agora saindo da ficção, né, e vindo aqui para o mundo real, né, então diversos pesquisadores já pensaram o que é inteligência artificial, né? Então, o que é a inteligência artificial? Uma máquina que comente, né? Máquinas comente, né? É uma máquina que pensa de um modo humano, né? Ou, por exemplo, uma máquina que age de modo humano, né? Uma máquina que realiza funções que requerem inteligência, né? Pensando racionalmente, né? Então, estudo das computações que torna possível se perceber, raciocinar e agir, né? Então, ligado a robôs, máquinas, tem aquela questão daquele pensamento quadradinho, né? A máquina que não erra, né? A máquina puramente racional. Então, pensando racionalmente e agindo racionalmente. Alô? Tem alguma dúvida? Opa. Então, a IA, né, concerne o comportamento inteligente de artefatos, né? Então, a máquina que vai agir do modo correto, de um modo que o projetista quer ou que é melhor para o usuário. Essa é uma outra visão de IA também. Então, falando sobre agindo de modo humano,
né, existe um teste chamado teste de Turing, né? O Alan Turing é uma pessoa muito importante na área da computação. Ele participou do esforço de guerra contra os nazistas, né? Lá na Inglaterra. Ele foi um dos responsáveis por ajudar a quebrar o código Enigma, né? Utilizado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E para isso ele, né, projetou um computador, né? Então tem um filme, né, que chama O Jogo da Imitação. Então fica a sugestão de assistir O Jogo da Imitação, né, que fala sobre exatamente isso, né? E ele também, no artigo de 1950, né, já depois da guerra, escreveu um artigo chamado, que uma das partes chama O Jogo da Imitação, né, em que ele propõe um teste de Turing, né, em que como é que a gente vai testar se o computador está imitando bem um ser humano, né? Então, no fundo é isso, né? Uma inteligência artificial, digamos, perfeita para o Alan Turing, nessa visão, é uma inteligência artificial que imita perfeitamente o ser humano. E como é que a gente vê se tira essa prova, né? A gente coloca uma parede aqui, a gente põe um usuário humano aqui, um interrogador humano, e ele não vai saber se o sistema aqui, né? Aqui tem um terminal, né? De chat, por exemplo, né? Terminal de texto. Ele não vai saber se o sistema está conectado a um ser humano ou ao computador, né? E se a inteligência artificial for tão boa, né, que ele vai fazer com que o ser humano se confunda com, né, a interação com outro ser humano, então ele passou no teste de Turing, né? Então é um teste que foi proposto lá na década de 50. Ele continua hoje em dia relevante, né? Mas, na verdade, né, a inteligência artificial de hoje, ela considera mais importante estudar os princípios que formam os fundamentos da inteligência, né, para aplicar nas tecnologias, do que realmente duplicar a inteligência humana, né? Então, se a gente for pensar, né, o homem sempre teve o sonho de voar. Foi só ali no final do século XIX, XX, ali com o Santos Dumont, né, que a gente inventou o avião. Então, a gente sempre viu os pássaros voar, né? Fala, puxa, eu também queria voar, né? E qual é a saída, né? Será que é ficar imitando o pássaro, né? Ficar batendo as asas, esse tipo de coisa? A gente sabe que os aviões modernos não ficam imitando o pássaro, eles não ficam batendo asas, esse tipo de coisa, não fica cantando, né? Ele, né, com certeza, muito estudo de aerodinâmica foi inspirado aí no voo dos pássaros, mas ele usa os princípios, né, de voo dos pássaros, os princípios físicos, né, para, né, fazer um voo. Então a gente não fica vendo não dá nota, né, para o avião se ele imita bem o Ben-TV ou o Pardal, né? A gente dá nota se ele passa, né, ele é aprovado se ele passa no teste do túnel do vento, se ele é construído com as leis da aerodinâmica, etc. Né? Então, para a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Vamos imaginar, por exemplo, um serviço de atendimento ao cliente com inteligência artificial, né? Então, quem nunca ligou ali, né, num serviço de atendimento ao consumidor e foi maltratado, né, por atendentes seres humanos, né? Será que a gente quer montar um sistema, né? Às vezes era falta de treinamento, ou às vezes a pessoa estava de mau humor no dia, não sei, né? Mas será que a gente quer, né, projetar um sistema de inteligência artificial, né, que tenha os mesmos defeitos do ser humano, né? Sendo que esses defeitos na inteligência artificial podem ser corrigidos ou podem ser colocados de outra maneira, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? O ser humano ele fica bravo, né? Ele fica frustrado, ele tem uma memória limitada, né? A gente pode aprender muita coisa, mas não dá para armazenar, por exemplo, a lista telefônica, coisa assim, né? E a máquina consegue fazer isso, né? Então, e a gente consegue, por exemplo,
moldar muito bem, né, o comportamento de uma... Não, o comportamento de máquina, né, não, não um comportamento humano perfeitamente na máquina, mas a gente consegue fazer com que ele funcione bem. Isso vai ficar mais claro em um exemplo lá da máquina de lavar roupa, que eu vou dar mais para frente, né? Mas entre fazer uma imitação perfeita do ser humano, né, com todas as suas qualidades e defeitos, e fazer uma máquina que funcione bem, né? Então, no fundo, é isso. A gente vai tentar fazer a inteligência artificial de hoje e se preocupa em fazer uma máquina que funciona bem. Pensando como ser humano, né? Então, pensar como... O que é pensar como ser humano? Isso é uma questão muito difícil, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Por meio da introspecção, né? O que eu faria nessa situação? O que eu faria naquela outra situação? Tal, né? A gente vai usar bastante dessa habilidade hoje, na atividade que eu vou propor, né? Então, mas o que eu faria no lugar da... Né? Como é que seria o comportamento inteligente nessa situação, né? Outra forma de investigar a mente humana é por meio da psicologia, né? Sentar ali no divã, né? Trabalhar a mente, né? Por meio do estudo do cérebro, né? Então, por meio da neurociência, né? E, né, a gente tinha, de fato, uma confusão nos primórdios da IA, né? Um algoritmo realiza bem uma tarefa, portanto, é um bom modelo do comportamento humano. E muitas vezes a gente até fala, né, um bom modelo do comportamento humano parece uma máquina, né? A pessoa que trabalha muito, ou a pessoa que acerta todas as questões, né? Não sei o quê. O cara é uma máquina, né? Uma máquina de acertar as coisas, tal, né? Por outro lado, né? E se a máquina também realiza uma boa tarefa, nossa, a máquina é muito inteligente, né? Será que uma máquina, por exemplo, que resolve uma equação, né? É uma máquina inteligente, né? E um ser humano, né, que resolve equações com uma máquina, né? Será que ele é inteligente também, né? Então, a gente sabe que essas duas afirmações são razoavelmente têm suas falhas, né? Então, hoje em dia, né, no fundo, o que ocorre então? Ciência cognitiva e inteligência artificial são campos separados, tá? Então, analisar o que é inteligência, o que é no ser humano e inteligência na máquina, né, são coisas separadas, mas evidentemente existe um intercâmbio entre essas áreas, né? Então, em visão computacional, por exemplo, né, tem muitos algoritmos que são inspirados no sistema de visão, né, no processamento de imagem, né, no cérebro dos mamíferos, né, em geral. Então, é claro que um campo sempre é inspirado no outro, mas são coisas diferentes, né? Sobre a abordagem, né? Então, sobre a lei dos pensamentos, né? Então, isso vem lá desde Aristóteles, né? Que foram codificar, né, os pensamentos corretos, ou seja, linhas de raciocínio irrefutáveis, né? Por exemplo, por meio dos silogismos, né? Então, Sócrates é um homem, todos os homens são mortais, logo, Sócrates é mortal. Né? Então, lógica, né? Então, foi lá que nasceu a lógica, ali junto, né, da filosofia, né? E ele veio se desenvolvendo até os dias de hoje, né? Então, foi ali no início do século XX, né? Ou no meio do século XX, que começaram não sei se você... Acho que quem estuda a teoria da informação tem a teoria numérica da informação, né? Que é do Claude Shannon, né? Então, esse pesquisador americano que inventou essa questão, ou contribuiu muito, né, para o uso da lógica, né? Lógica aristotélica, lógica formal, em conjunto com circuitos eletrônicos, né? Que também contribuir para o aparecimento aí dos computadores, né? Esse computador que está todo mundo vendo agora, né? Nada mais do que um circuito eletrônico muito complexo que faz operações lógicas muito complexas, né? Então, isso foi sistematizado ali no início, meio do século XX. Né? Então, é relativamente novo, mas a lógica que está por trás, né? É muito antiga, né? Muitas vezes é difícil resolver o problema
apenas uma lógica formal, né? Então, às vezes, só sim, não, ou né? Não consegue resolver o problema. Muitas vezes não há conhecimento total acerca do problema, né? Às vezes, por exemplo, em muitas situações na nossa vida, a gente tem que, por exemplo, pesar, né, entre pontos positivos e pontos negativos. Não tem uma solução claramente boa e uma solução claramente ruim, né? Então, solução teórica versus resolver problema na prática. Às vezes a teoria diz uma coisa, mas o contexto, né, que aquele problema está posto é um pouco diferente do contexto teórico, e daí a gente tem que ver se realmente a teoria se aplica ou se, né, contextualização, né, é tudo, né, ou se aquela teoria não se aplica, né? Então, solução teórica é resolver problema na prática, né? Quantas vezes a gente não tinha uma solução, um problema que na teoria era fácil, mas na prática é difícil fazer, né? E agindo racionalmente, o que é agir racionalmente? Então, agir racionalmente é ter uma máquina que funciona bem, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse problema de exploração da caverna, eu tenho que entrar aqui na caverna e sair do outro lado, né? Eu podia fazer um robô super complicado, cheio de sensores, não sei o quê, cheio de pernas, né? Para ele detecta que tem um obstáculo, e daí ele vai erguer tantos graus para cá, a perna, não sei o quê, uma coisa super complexa. E eu posso falar um robô de mapa, por exemplo, né? Eu só modifico uma regra muito simples, né? Que é, não cai, né? E você dá um chute no robô aqui na entrada, ele sai pulando aqui, e ele não cai, né? Então ele chega do outro lado, né? Então, às vezes uma solução simples, né? Resolve o problema, né? E isso é muito importante aqui para a robótica pedagógica, tá? Porque mesmo soluções simples, né? A gente já viu um monte, né? De exemplos aí nas nossas mostras, né? Em que soluções simples, né? Eles conseguem resolver problemas muito complexos. Então, eu acho que uma das coisas muito legais desse curso, né, é ver que mesmo soluções que aparentemente são simples, eles resolvem problemas ou são partes, né, de soluções muito mais complicadas, né, do que a gente imagina. Então, um robô que pulando uma perna só, né, a gente pode falar, isso aí ele não faz nada, né? Ele só pulando uma perna, né? Mas daí ele pode servir, né, para uma tarefa relativamente complexa, né? Aqui, né, então, robôs racionais, agindo racionalmente, né? Então, aqui, acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a idade parecida comigo, então ainda viu os Jetsons, né? Acho que os mais novos já não viram, já não conhecem os Jetsons, né? Mas os Jetsons era uma família, entre aspas, do futuro. O engraçado é que tem muitas coisas que dos Jetsons que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, ver o chefe na tela, a videoconsulta, né? Então, tem muitas coisas nos Jetsons que era para ser do futuro e são do presente hoje, né? Mas a gente ainda não tem a Rosie, né? A Rosie era a empregada doméstica robótica, né? Dos Jetsons. E a empregada, ela tinha emoções, né? Ela, sei lá, consolava ali o filho quando o filho estava meio chateado, dava conselhos. Que mais? Ela tinha um namorado e também limpava a casa, né? E, por outro lado, a gente tem aqui a máquina de lavar roupas atual, né? Do nosso corpo, que são as mais caras por enquanto, mas eu imagino que lá para frente todas as máquinas vão ter inteligência artificial no futuro próximo aí, né? O que a gente pode esperar de uma máquina inteligente do presente ou do futuro próximo, talvez, né? Por exemplo, uma máquina que vai ver, né, como é que está a gente pode colocar alguns sensores aqui dentro, né? E, por exemplo, a depender do tipo de roupa, né, ela vai fazer o ciclo correto, né, para não estragar a roupa. Se a roupa estiver mais suja, ela vai usar mais sabão. Se estiver menos suja, vai usar menos sabão. E assim por diante, né? Então, ela vai lavar a roupa de uma maneira melhor, talvez gastando menos água, menos sabão, poluindo menos, usando menos eletricidade, né? Então, isso seria o agir racional, né? Então, a gente
que é uma máquina que funcione bem, né? Seja eficiente, seja boa para a natureza, atender às nossas necessidades, né? E talvez a gente não precise da Rose, né? Desse robô aí, que parece mais um personagem, né? Digamos, de desenho animado, de fato, né? Então, bases aí da inteligência artificial, né? Então, acho que a inteligência artificial está vindo para ficar, né? Então, como só que a inteligência artificial ela é basicamente resultado, né? De um desenvolvimento da ciência, da tecnologia do ser humano. Ela não é que comercialmente, né? Eles querem nos vender mais isso aqui, né? Que é uma coisa meio mágica, né? Que acontece no futuro distante e vendo nada. Mas essa tecnologia, a de verdade, né? Ela é um resultado de um desenvolvimento da física, da química, né? Por exemplo, da filosofia, né? A lógica, a razão, pensamento, mente, corpo, né? Matemática, ciência da computação, processamento, representação formal, modelagem, algoritmo, tratabilidade, computabilidade, da linguística, né? Formas de representação do conhecimento, comunicação, linguagem, né? Então, a gente ainda não consegue falar com a máquina de lavar roupas, mas no futuro próximo, imagino que a gente vai conseguir falar. A máquina de lavar roupa vai te perguntar: e aí, como é que estão as roupas? E daí você vai falar: tá meio sujo. Eu fiquei treinando, eu fiquei jogando futebol, eu levei uma falta, me sujei todo de terra. Ele vai falar: pode deixar comigo então. Ela vai lavar sozinha do jeito correto, né? Então, a linguística, né? A processamento de linguagem natural vai estar cada vez mais presente aí na nossa vida, né? Então, eu imagino que a gente vai cada vez mais falar com as máquinas, né? Ou escrever, né? Vai mandar um chat, né, para a máquina. Economia, psicologia, né? Então, economia, escolha racional, né? De bens, né? De fazer escolhas boas escolhas, né? Psicologia, funcionamento da mente, comportamento de homens e animais, né? Então, inteligência, né? Estudo tanto a filosofia quanto a psicologia, né? A filosofia vai estudar o que é conhecimento, psicologia, né? Estuda o que é inteligência, as duas coisas andam juntas, né? Então, né? Aqui a gente tem um pouco de histórico da IA, né? Para vocês saberem como é que ela surgiu, né? Então, evidentemente, essas ideias vêm desde a era antiga, né? E aqui tem aqui lá em 1943, né? Vamos ter os primeiros circuitos eletrônicos inspirados nos neurônios biológicos de McCulloch-Pitts, né? Então essa aqui é uma figura, né? Do artigo lá do McCulloch-Pitts, e aqui é um neurônio biológico. Aqui tem os dendritos, né? O axônio, né? Então o neurônio biológico, né? Ele recebe sinais aqui nos dendritos e transmite sinais aqui pela região do axônio. E eles tentaram replicar isso em circuitos eletrônicos, né? Então aqui está o corpo celular, né? Aqui estão as entradas, aqui estão os dendritos, no caso, imagina. Aqui estaria o axônio, né? Para a esquerda aqui, né? E assim por diante, né? Então ele tenta reproduzir essa estrutura, né? Com componentes eletrônicos. Na década de 50 e 60, né? Então teve um entusiasmo inicial, né? Então houve a proposição aí do teste de Turing, surgiu o termo, né? Inteligência artificial em 1956. E depois começou a ter limitações, né? O pessoal começou a ver que a coisa não era tão fácil assim, né? Então, por exemplo, havia essa tentativa de tradução do russo para o inglês, né? Se vocês fizeram o experimento no Google Tradutor, ele está funcionando relativamente bem, né? Mas já faz, deixa eu ver, 66, né? Aí uns 50 anos isso, né? Então, acho que a tecnologia melhorou nesse meio caminho, né? Mas por exemplo, a tentativa de tradução de russo para inglês, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? A frase bíblica. Daí virava boa. A vodka é boa, mas a carne está podre, né? Quase nada bíblica. Né? Então, tinha bastante problema, né? No começo ali da inteligência artificial. Mas, né? O pessoal foi desenvolvendo coisas, né? Por exemplo, daí começaram a fazer coisas muito aplicadas a áreas específicas e baseadas em conhecimentos específicos, né? Então, por exemplo, sistema dendral, né? Sistema dendral para análise química,
sistema ICIN, né, diagnóstico de infecções sanguíneas, né, então, no Dendral, né, vinha ali um conjunto de resultados, né, e daí o algoritmo analisava o resultado e falava, aqui tem tal substância, por exemplo, né, alguma coisa desse gênero. E aqui, né, tinha por exemplo, o resultado de um exame, né, e daí falava, esse paciente é provável que ele esteja infectado, esse outro paciente prova que não, e assim por diante, né. Nos anos 80 em diante, né, então, uso de sistemas especialistas, né, então, aqueles grandes sistemas empresariais para otimização de recursos das empresas, sempre com altos e baixos, né, porque as pessoas prometem muita coisa e no final não acaba entregando, né, o que era prometido, né, então, previsões extravagantes e quase sempre frustradas, tá? E nos anos 90 e 2000, né, começou a internet, né, então tem grandes bancos de dados agora, né, disponíveis aí para criação das inteligências artificiais, né, então os dados, né, eles são matéria-prima para criação de inteligência artificial, dados em processamento em nuvem, né, então o Google, né, a gente já está utilizando muitos serviços em nuvem, computadores cada vez mais rápidos, né, isso tudo contribuiu para o surgimento da IA, né. E na sociedade, né? Então, a sociedade ela foi bastante alterada aí, né? Pela Revolução Industrial, começou ali na indústria 1.0, né? Que mecanização, tear a vapor, né? Primeira força a vapor, né? Então, aquela indústria incipiente ali, né, da primeira revolução industrial, depois veio ali a produção em escala, linha de montagem, eletricidade, motor a combustão, indústria 2.0, digamos, a indústria ali do Charlie Chaplin, né, do Tempos Modernos, a gente já vai falar sobre ele melhor, automação, robótica, computadores, internet eletrônica, indústria 3.0, né, essa terceira revolução industrial muito puxada ali pela eletrônica, né? Então, Japão, Estados Unidos, né? Bastante protagonismo, né? Alemanha também, né? Indústria 4.0 é a revolução que estamos passando agora, né? Que é então seria esse mundo aí dos sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes de inteligência artificial, né? Então, a revolução ligada talvez aos drones, aos robôs, né? A máquinas interagindo umas com as outras, né? E interface falada, né? Então, linguagem natural. E daí, no futuro próximo, estão até se falando de interface cérebro-computador, né? Então, a indústria 4.0, né? São essas novas inovações que estão surgindo, né? Então, o que mais, né? A gente pode falar do carro autônomo, dos drones, né? Então, essas novidades fazem parte aí da indústria 4.0, né? Que é o estado atual. Então, né? A linha de produção em sociedade, né? Então, Charlie Chaplin, filme dos tempos modernos, né? E aqui, né? Era uma linha de produção e a escola também é parte de uma linha de produção, né? Então, se a gente pensar aqui, né, na sociedade agrícola, né, então, ambiente de trabalho 1.0, o campo, né, e tinha a educação 1.0, né, então tinha ali uma casinha ali, né, no canto da fazenda, né, em que as crianças se juntavam ali, tinha uma professora e ela ia passando lição para cada um, né, então era várias pessoas, vários níveis, né, juntos e uma pessoa tomando conta das crianças ali, né, e passando lição. Aqui é sociedade industrial, né? Então, ambiente de trabalho 2.0, a linha de produção, e educação 2.0, salas, séries, etc. Né? Meio até uma caricatura seria o The Wall, né? Aquele clipe da música do Pink Floyd, né? Que as crianças são produzidas em série e tal, né? Né? E as coisas também eram produzidas em série. Aqui a gente está no ambiente de trabalho 3.0, ambiente em rede, né? Então, será que a educação vai continuar, né, com esse paradigma de linha de produção, né? É uma pergunta que fica aí para a gente, né, para todos nós aqui da área da educação. Então, robôs no mundo real, né? Linha de produção, robô cirurgião, robô aspirador de pó, chatbot, né?
sistemas de recomendação, tradução automática, GPS. Aqui são mais robôs mais reais, aqui robôs mais virtuais, né? E aqui, né, chatbots, né? Então, a gente vai dar uma atividade sobre chatbots. Então, que tipo de chatbot a gente tem no nosso dia a dia? Tem a Siri, tem o OK Google, tem a Alexa, né, que são das grandes empresas de tecnologia. Tem a Bia, do Bradesco, né, que recentemente está com aquela campanha, né, para evitar, por exemplo, mensagens com machismo, né, para ela ser maltratada, né, para ela não reforçar esse comportamento. Então, eles estão com essa questão aqui da Bia. A Nanda, né, os alunos aí do ensino médio estão interagindo com a Nanda para fazer inscrição no Enem. Então, o Enem está utilizando de um chatbot aí para auxiliar na inscrição. E tem a Ana, né, por exemplo, é um chatbot do Covid para ajudar no combate ao Covid, desenvolvido pelo HC, né, Hospital das Clínicas da UFMG. Né? Então, diversos tipos de chatbots já fazem parte do nosso dia a dia. Né? E eu vou mostrar aqui um cronograma aqui dos chatbots. Né? Então, ficou um pouquinho pequeno ali, né? Mas eu vou dar um zoom aqui. A gente já vai vendo aqui. Ó. Então, tudo começa ali no Turing, né? 1950. Né, com o teste de Turing, e daí surge o robô Elisa, né? O que é o Elisa? O Elisa é um chatbot que imita como é que chama? Um psicólogo, né? Então, os homens são todos iguais. Daí o robô responde, nossa, como, né? Eles sempre ficam pegando no meu pé sobre alguma coisa. E daí ele fala, você pode falar de um exemplo específico? Meu namorado me fez vir aqui, né? No psicólogo. Seu namorado fez você vir aqui. E daí a paciente fala, ele disse que eu estou deprimida, né? O tempo todo. E daí ele fala, eu sinto muito, né? Que você está deprimida, o que está acontecendo, né? E daí tem outro assim que e quem mais tua família toma conta de você? Meu pai, né? Meu pai, seu pai, né? O robô, você é muito parecido com meu pai algumas vezes, né? Daí ele pergunta, então, né, semelhança você vê. Então é um papo bem de psicólogo, assim, né? E daí, logo em seguida, surgiu o Perry, né, que é um robô que agora imita um paciente, né, paranoico com esquizofrenia paranoide, né? Então, fizeram um chatbot que imita o psicólogo, depois um que imita o paciente. Daí tem o Dr. Sbites, né, que também é parecido ali no espírito do Elisa, né? E daí, se vocês quiserem ver aqui, depois, né, tem um link no YouTube para o Dr. Sbites, aqui, né? Vamos por aqui. Né? Que é o Dr. Spaetzel, né? Então, e é legal porque ele fala, esse doutor, né? Ele tem síntese de voz. Então, se vocês clicarem e darem uma olhada depois, ele é bem legal. E tem o Alice, né? Chatbot Alice. Foi criado em 1995, né? E ele é um chatbot também que a gente pode interagir com ele. Uma implementação aqui do Pandora Bots, né? Então, tem esse link, daí ela só fala inglês, né? Hi, né? Hello there, né? How are you, né? I'm doing fine, thanks. How are you? I'm fine, thanks. Glad to hear it. What's new? The book's on the table. Né? I don't think I have read it. Eu ainda não li, né? Então, a gente com o inglês aqui, a gente consegue interagir com a Alice, né? Você colocar, oi, tudo bem, né? Daí ela já responde errado, né? Ela responde, esse é um pensamento muito original, né? Então ela não sabe português, né? E vamos falar agora um pouco da nossa antes de entrar na atividade prática, né? Acho que a gente pode fazer depois do café, mas só a gente vai falar sobre
os três porquinhos, né? E chatbot na próxima aula, na aula depois do intervalo. Eu queria abrir para o debate agora, então, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, né? Queria abrir o microfone, então, para a gente fazer um pequeno debate até a hora do café. Será que pode ser? Tá ótimo, Cazu. Tá joia, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, observação? Ô, professor, Ô, professor Vidal, bom dia. só sobre a nanorobótica, como seria esse avanço em relação ao que o senhor tem falado, né? Como A funciona? nanorobótica. Eu não entendi. Nanorobótica. Nanorobótica. Assim, o que é um nanorobô? Né? É um robô projetado nas dimensões moleculares, né? Então, são robôs muito pequenos, né? Por exemplo, que eles podem servir para diversos fins, né? Eu não sou muito da área dos nanorobôs, das nanomáquinas, né? Sim. Mas, teoricamente, né, eles poderiam, por exemplo, daí, só especulando, né? Ser utilizados, por exemplo, para direcionar medicamentos, para fazer limpeza, né, de substância, ou criar superfícies, né, que tem qualidades desejadas, por exemplo, superfícies que não sujam, superfícies que bactéria não adere, né? Então, tá nessa escala, né? Então, esse seria a escala do nanorobô. Pode ser utilizado na agricultura, né? E tem, evidentemente, os perigos, né? Porque é um robô que você não vê, né? Então, É verdade. será que alguém mal intencionado pode fazer um nanorobô mal intencionado também? Então, quais são as consequências para a ética, para a saúde, né? São pontos muito importantes a serem levados em consideração quando a gente está pensando nesse tipo de tecnologia, né? Eu sou entusiasta do Isaac Asimov. Lembra daquele filme lá que fizeram Eu, Robô, inspirado nos robôs do amanhecer? Aquelas 3 diretrizes não seria válida para o mundo dos robôs? Sim, com certeza, mas as 3 diretrizes, e daí vamos tentar recordar, né? Então, Que o robô não pode fazer mal ao ser humano, a não ser ele não passar o... pode... Hã? Pode falar. Não pode... Acho que o robô não pode fazer mal ao ser humano, não pode deixar o ser humano correr risco, ele tem que buscar a integridade dele, desde que isso não inflija em algum dano para o ser humano. Exato, é isso aí. Mas essa não é uma regra natural, né? Infelizmente, é uma regra que tem que ser programada, né? Exatamente, com certeza. Então, é mais uma lei do que uma regra natural, digamos assim, né? Então, esse que é o grande, um dos grandes pontos importantes da robótica e da tecnologia como um todo, né? Será que é uma tecnologia? Quais são os riscos, né? Envolvidos na Exatamente. tecnologia, de fato. Para não virar uma Skynet, né? Para não virar Skynet, exato. Bem lembrado, né? Para não virar Skynet, com certeza. Então, o que acontece, né? Atualmente está sendo a indústria. O que é a indústria 4.0, né? São máquinas interagindo em rede, né? E a base, né, da indústria 4.0, né, da nova revolução industrial, é um conjunto muito grande de máquinas, de sistemas cyberfísicos, né, que são chamados, que vão interagir uns com os outros, né, e vão tomar decisões próprias. Então, esse controle, né, que a gente vai precisar ter sobre as máquinas é um aspecto bastante importante, né, a ser estudado. O senhor falou de tomar decisão própria. O Sim. senhor assistiu a série Alien, acredito. Lembra do Não. Prometheus? Prometheus não, eu não cheguei a ver, infelizmente. Então, tem um Prometheus, tem um Android lá, que o Alien tem um Android lá. Só que esse Certo. Prometheus, ele dá a ideia que a origem dessa criatura foi por causa de uma máquina. Que o robô, no Covenant, ele começa a fazer experimentos, né, genéticos com aquela tecnologia Alien. Certo. E se um robô tivesse, se ele não obedecer essas 3 leis básicas da robótica, ele teria essa autonomia, né? No fundo, né,
Agora, saindo da ficção e vindo agora para a linha de produção, por exemplo, né? Ah, assim, o que a indústria pensa, né? Quanto menos pessoas eu tenho tomando decisões, certo? Sim. E as máquinas tomam decisões mais automaticamente. Primeiro, eu vou ter mais controle, né, sobre as decisões. E segundo, eu não vou precisar pagar as pessoas, certo? É verdade. Não é? Não vai precisar pagar 13º, férias. Não precisa, né? E não fica doente. É claro que máquina quebra também, tá? Sei lá, mas máquina tem defeito, máquina às vezes é mal projetada, as máquinas não são perfeitas, né? Verdade. Né? Tem essa coisa do... O cara é uma máquina, né? O cara é perfeito, né? Mas, na verdade, se vocês... apenas fazendo uma meia piada, digamos assim, se vocês virem dar aula de engenharia comigo, né? Vocês vão ver que os engenheiros, né, não fazem máquinas perfeitas. Em especial os alunos de engenharia que estão aprendendo ali, né? A gente vê várias, né, coisas que não funcionam, né? Saindo ali, né? Mas, enfim... então, não é só porque é uma máquina, né, que tem uma foto de um robô bonito e tal, mas mesmo esse robô bonito aqui, ele pode ser que não funcione direito, ele vai ter defeito um dia, etc. Né? Mas, por exemplo, se você fizer a manutenção, né, corretamente, se você se planejar certinho, né, é como um carro, né, se você ficar sempre fazendo revisões periódicas, você vai ter poucos imprevistos, né? Né? Então, você ganha um grau de controle maior, né, na linha de produção. E, além disso, né, então, hoje, né, você precisa de alguém para programar, né, a linha de produção. A linguagem. Isso, porque daí tem uma máquina 1, a máquina 2, a máquina 3, né? Então, essa máquina dá forma, né, a uma chapa de ferro. Essa outra máquina faz o furo, essa outra máquina solda, certo? E alguém tem que, né, coordenar essas coisas, né? Ainda hoje é muito mais mecânico, né? É muito mais muito só mecânico. Uma parte, né, que imita, né? Sim, exato. É extremamente mecânico, né? Apesar de já ter, assim, essa máquina aqui, antigamente era o Charlie Chaplin que ficava furando, né? Era o Charlie Chaplin que, né? Hoje já tem automação, né? O que é automação? Vai ter uma esteira aqui que vai daqui para cá, né? E essa máquina vai furar automaticamente. A linha de produção automatizada, né? Só que quem decide a ordem, então, ainda é o ser humano. E na indústria 4.0 aí, mesmo essa própria ordem, né? O que vai ser produzido, como vai ser produzido, tal, as máquinas que vão tomar a decisão, né? Então, por um lado também é aquela história, você vai trabalhar numa prensa, né? Não é sua mão que vai lá pegar a peça. É uma máquina. É um ambiente perigoso, insalubre, né? Sem dúvida. Tem serviço, né? Perigosíssimo, né? Então, um dos lados positivos do uso da máquina, de fato, dispensar o homem, né, dos trabalhos risco, né? insalubres, arriscados, sem dúvida. Então, solda, né? Sai aqueles fumos. Tinta, né? Tinta também. Isso. Tinta que é tóxica. Funilaria, né? Funilaria, exato, Azul. Então, pois não. Não, é o Minami. Mas só queria comentar, né, que, por exemplo, o Elon Musk, a fábrica, o Tesla dele, os carros dele, era uma fábrica originalmente totalmente automatizada, né? Ou com muito poucos funcionários humanos. Aí os carros começaram a sair com muito defeito, né? Era um carro padrão assim bem duvidoso de visual, porque era mais fácil para o robô montar, né? Sem curva, porque é totalmente automatizada. Aí ele regrediu, ele falou assim, opa, a gente precisa melhorar a qualidade, porque a demonstração que ele fez, o vidro quebrou, por exemplo, né? A porta não abria e o vidro quebrou. Então ele regrediu o lançamento e botou mais gente, né? Então botou multiplicou por 10, acho que tinha 5 funcionários, e aí a fábrica, também na parte de linha de controle de qualidade, começou a ter pessoas, né? Tá? Então, essa é a indústria 5.0, paradigma da indústria 5.0, que em funções de qualidade,
verificação mais detalhada, flexibilidade, os robôs e a automação não funcionam direito, né? Então, essa é a maior empresa de robôs do mundo, né? Que está no Brasil também. Ela lançou, é uma empresa alemã, ela lançou uma fábrica nova de robôs, que é exatamente isso. Os robôs tentando interagir com os homens, né? Robots, eles chamam, né? Porque a qualidade depende das pessoas, né? Então, por exemplo, o tato, né, das pessoas é insubstituível. Então, na linha final de qualidade de pintura, de ajuste das chapas, né, do carro, ou até do ajuste do motor, é gente, né? Não é máquina. Então, acho que esse paradigma é importante de que a humanidade tem muito, como você falou no Star Trek, né? Então, a humanidade, ou todo mundo, né? Todos os seres, né? No caso do Star Trek lá, tem muito a ajudar as máquinas, né? Porque as máquinas sozinhas, elas não têm inovação, né? Elas são sempre iguais, né? Isso, exato. Então, e a qualidade está em coisas que a gente não acaba não percebendo, né? Racionalmente não se percebe, né? Então, a linha da Volvo, a qualidade inteira, né? Ou, se não me engano, 77% da linha de qualidade da Volvo, que é o melhor carro que tem hoje em dia, né? De SUV, por exemplo, é só gente, não tem máquina. Não tem máquina. Acho que a sensibilidade humana é insubstituível, né? Então, é como você falou, de fato, tem trabalhos, né, porque quem vai usar é um ser humano, né? Então, acho que a avaliação do resultado, principalmente, como o Nani colocou, né, e essa sensibilidade, né, para ver se adequa ou não às nossas necessidades, tem que ser realmente um ser humano, né? Não é uma máquina que vai decidir isso, né? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante. E formas, né? Acho que outro ponto principal, né, que seria interessante explorar é essa questão, né? Não a gente está a serviço das máquinas, mas as máquinas serem ferramentas nossas, né? O robô é tão máquina quanto como é que chama? Uma furadeira, né? Ou sei lá, uma chave de fenda, né? Ele é uma máquina, né? Então, acho que nós também que temos que comandar as máquinas, né? Ao invés delas comandarem a gente, né? Tem mais algum ponto aí, gente? O André, essa questão também da repulsa, né? Eu acredito que quando a tecnologia vai avançando, cada vez que vai se parecendo mais com o homem, né? Vai se aproximando a isso, também existe a questão da repulsa, porque também tem a questão do emocional, do ciúme, uma série de questões aí, até filosóficas, né? Que a gente vai abordando, né? Já vi algumas... acho que no Japão, os primeiros testes que eles colocavam, por exemplo, pessoal que atendia, por exemplo, em hotel, um robô. Enquanto ele tem uma forma de robô, uma forma de máquina, as pessoas aceitavam. Conforme eles foram modificando aquilo para parecer mais com o ser humano, as pessoas já não iam aceitando mais, né? As pessoas já iam ficando com medo, assim, mais preocupados, já não queria, né? Tinha um tipo de repulsa mesmo, né? Exato. Bem observado. Eu não me recordo o nome desse fenômeno, mas ele é um fenômeno que, assim, quanto existe um grau, né, de quanto mais parecido com o ser humano a máquina vai ficando, né, tem uma hora que se ele não for uma cópia exatamente igual, né, ele vai causar estranhamento na gente, né? Por exemplo, esse robô ele é bonito, né? E se ele tivesse um robô com uma cabeça de plástico, pareceria um manequim, né? Manequim que se move ali e tal, e a gente acha que estaria ok com isso, né? Agora o robô um robô que parece um personagem de desenho animado, né? Esses tipos de robô a gente
acha legal, né? Agora, um robô que parece com o ser humano, assim, é parecido com o ser humano, mas não é perfeito, a gente realmente se sente incômodo, né? Isso é realmente conhecido, e é um ponto, de fato, muito importante a ser levado aí no design, né? No projeto aí de interfaces, né? E dos robôs mesmo, né? E a gente percebe isso até na tecnologia, né? Como você, a questão da Alexa. A gente, por exemplo, tem uma Alexa aqui em casa, tem uma TV que já tem Alexa embutida e tal. Uma baita de uma tecnologia, mas a gente acaba não utilizando. A gente incorpora isso na nossa vida e tal, mas é muito mais fácil você ir lá apertar um botão e ligar a lâmpada do que você pedir para Certo. ela ligar a lâmpada. A gente Sim, sim. acaba, né? Em muitos casos, assim, eu acho que em muitos casos a inteligência artificial acaba sendo ali um chamariz, né? Uma forma de chamar atenção, tal, uma forma até de entretenimento ali, talvez. Mas a mim me parece de fato, né? Esse negócio aí sabe aquele brinquedo que a criança brinca ali 2 dias depois do Natal e depois fica encostada, né? De fato, acho que para tecnologias desse tipo, né? Pegarem, né? Acho que ele vai ter usos muito específicos, né? Por exemplo, eu acho que no trânsito, né, seria legal. Eu não sei se já tem isso, né? Ou se é só mudar alguma configuração no meu celular, mas, por exemplo, se eu pudesse bater papo com meu celular para ver condições de trânsito, né, em São Paulo, eu acho que seria uma boa, né? Porque daí eu não preciso tirar a mão do volante, não preciso ver o celular, né? Acho que seria legal, né? Pô, Alexa, será que nessa avenida está com muito trânsito? E daí ela responderia para mim, né? Acho que seria legal. Agora, para coisas muito sem objetivo, assim, né? Ou, sei lá, aquela máquina de lavar roupa que dá para conversar, né? Que daí você não quer ficar... Porque, não sei, eu comprei uma máquina de lavar roupa recentemente, né? E tem aquele monte de opção ali e tal, que você não sabe para que funciona, né? E eu acho que seria legal a máquina de lavar roupa perguntar como é que foi meu dia e o tipo de roupa que eu estou colocando, perguntar como é que eu gosto que lave e ela lavar sozinha ali. Eu não precisava ficar, né? E se ela quiser falar, ô chefe, hoje é o de sempre e tal, eu falar, é o de sempre, ela lava de sempre e tal. Então, eu acho que se tivesse aplicações mais, digamos, específicas, eu acho que podem ter utilidades interessantes, né? Alô? Alô? Aí. Então, um professor comentou do IA, a Deep Learning e o Self-Learning, né? Então, do AlphaGo, lá, acho que é um vídeo Do AlphaGo, sim. Então, se você quer comentar alguma coisa do Deep Learning, né? Ou do... Bom, não sei se interessa, mas o professor comentou no chat aqui, tá? Ah, tá bom. Então, o Deep Learning é uma tecnologia, em português chama aprendizado profundo, né? É um nome que eu acho que ele é um nome, entre aspas, mais ou menos, ele é um nome de uma técnica, né? É um nome relativamente, tem uma justificativa técnica para esse nome, mas eu acho que ele é diferente porque é aprendizado profundo a tradução em português e pensar a fundo alguma coisa, a gente quando pensa detalhadamente, analisa bem, né? E essa é uma promessa do Deep Learning, mas ela não, atualmente ela não é feita para isso, né? Ela é uma técnica, por exemplo, que possibilita fazer reconhecimento de imagens, né? Um dos usos da Deep Learning. E quando eu falei lá de técnicas, né, por exemplo, inspiradas na visão humana, né, ou na visão dos animais, mamíferos, né, para reconhecimento de imagens, é o Deep Learning que é utilizado. Então, é só um nome de uma tecnologia assim, que utiliza o que a gente chama de redes neurais artificiais. Ele é uma evolução, né, daquele trabalho de Marco Pitts lá da década de 40. Né? Assim, e tinha mais um assunto. O AlphaGo, né? O AlphaGo, né?
Então, o AlphaGo, o que aconteceu? Lá no final da década de 90, a gente teve o Deep Blue, né, que o Kasparov, acho que empatou, né, na década de 90, e o Kasparov, né, um grande mestre de xadrez, né, ele perdeu para o Deep Blue lá no início dos anos 2000. Né? Então, desde o início dos anos 2000, nenhum ser humano consegue mais ganhar do computador. Né? Nem o melhor ser humano consegue ganhar do computador no xadrez. Tem um jogo do Extremo Oriente, né, da Ásia, chamado Go, né, que é um jogo de tabuleiro também, é muito popular na China, no Japão, na Coreia. E esse jogo, né, ele, apesar de ser relativamente simples, o computador não conseguia ganhar do homem até alguns anos atrás. E daí o computador não conseguia ganhar, e daí finalmente, acho que há uns 4, 5 anos, eu não me lembro bem quando, eles fizeram um desafio com o melhor jogador de Go do mundo, né, com uma máquina, né? E essa máquina era o AlphaGo. E o AlphaGo conseguiu ganhar, né, o melhor campeão do mundo, né? E ganhou com uma margem grande e tal. Então, a partir de então, é considerado que mesmo no Go, né, já as máquinas são melhores, né, que os seres humanos. Né? Então, mas qual é a grande especificidade, né, desses tipos de máquinas? São máquinas que são programadas para esse fim, né? Então não são, digamos, máquinas realmente inteligentes, né? São máquinas que jogam Go, que jogam xadrez, ok, né? Eles pensam mecanicamente, digamos assim, né, de forma mecânica. Tem uma lógica mecânica por trás delas, né? E mesmo tendo inteligência artificial, né, uma inteligência entre aspas mecânicas, assim, são, como é que chama? Marcos, né? Interessantes, né? Mas é muito diferente, por exemplo, de uma tarefa mais complexa, né? De, por exemplo, interagir com o ser humano, por exemplo, modelo lá, né, de passar, né, no teste de Turing, né, de ser uma interface, né, que vai conversar com você de uma maneira natural, né? Essas são tarefas muito mais complexas do que ganhar no Go, por exemplo, ou ganhar num jogo de tabuleiro, né, porque é uma coisa muito específica. E uma máquina, hoje em dia, ela é ainda tem dificuldade, né, de, por exemplo, perceber contextos diferentes, perceber ironia, perceber, né, por exemplo, que bonito, né, que bonito pode ser, nossa, que bonito, pode ser, que bonito, hein, que você aprontou, né? Então, a máquina ainda tem dificuldade de perceber contexto, essas sutilezas, né, da vida humana, né? Então essas coisas são muito mais complexas, muito mais difíceis de serem tratadas, né? Então, claro que o Go, o xadrez a gente considera que pessoas inteligentes jogam, né? Mas a gente não precisa ficar receoso só porque a máquina agora ganha, né, no Go, no xadrez, né? Não sei se o Minami tem algo a acrescentar. Não, eu só queria observar, né, que comentei aí da linha de produção da Volvo, né? Sim. Essa companhia sueca na Europa, mas, por exemplo, esses programas da Rita Lobo e do Rodrigo Hilbert, né? Na televisão, que a Rita Lobo abre a geladeira, vê a despensa e resolve o que ela vai fazer no jantar, no almoço e tal, né? Então, isso é uma inteligência impressionante, é uma qualidade humana de adaptação, de pensamento, né? Altamente, bom, primeiro é que é altamente humano, e depois isso é inteligência que eu acho que é muito importante a gente cultivar, né? A mesma coisa o Rodrigo lá, que ele não tem uma panela lá, ele dá um jeito lá e faz a coisa com as panelas que ele tem, ou então até inventa a panela, o fogão que ele vai fazer, né? E também a comida. Ou seja, essa coisa da adaptação no dia a dia é uma coisa que é importante cultivar, né? E
eu acho que é importante a gente agregar com essa coisa que a gente vai fazer agora no intervalo, né? Depois do intervalo, e no curso inteiro, a coisa da robótica, da programação, da inteligência artificial, né? Então, a gente vai agregar a nossa parte humana, né? Que é muito importante. E o professor é muito chave nisso. Porque os professores, eu acho que, de repente, têm perdido o protagonismo. Porque muita informação e tal, né? Mas não tem problema. Eu acho que iniciativas como a nossa e outras que tem por aí, né? Grandes aí no mundo, que a gente precisa resgatar a confiança dos professores e que é importante, acho que a grande sacada é a gente trabalhar na qualidade do nosso pensamento, né? A gente, uma grande fronteira e uma grande capacidade de crescer na inteligência humana, né? Na nossa maneira de pensar e de vender nosso peixe. Eu digo que os professores, me parece, desvalorizou um pouco a ideia de vender, sabe, o que tem para entregar. E tem muita coisa para entregar. Por isso que a gente está querendo introduzir essa coisa das competências da União Europeia para a sociedade 5.0, né? Que apesar de eles não terem dito que os professores deveriam estar na fronteira, estão na fronteira sim, pessoal. Porque ninguém vai formar os jovens, né? Eles não vão se formar sozinhos, né, pessoal? Não vão se formar sozinhos, né? Na verdade, tem outro filme da Netflix que fala que esse pessoal está tudo apavorado. O pessoal da Amazon, do Facebook e tal, porque eles começaram a ver várias coisas, que, nossa, e agora? E agora que vocês precisam repensar várias coisas, né, pessoal? Porque estão perdidos, né? Tá? Então, desvalorizou um pouco o lado, tradicional, né? Então, agora eles estão bastante com medo, né? O Bill Gates, inclusive, né? Tá? Mas eu só queria, se o Sr. Kazu acabou, a gente te chamar para o intervalo, né? Porque aí depois das 11 a gente recomeça, pode ser? Ótimo. Bom? Então, pessoal, até daqui a pouquinho, gente. A gente agradece muito essa brilhante exposição do professor Kazu. Se deixasse, ele falava umas 4 horas, tá, pessoal? Mas aí a gente volta às 11, tá bom? Um cafezinho? Até daqui a pouquinho. Muito obrigado, Milena.